Meninas, tudo bem com vocês, gente? Olha, quem diria, quem me dera. Quarto episódio, cara! É isso mesmo que vocês estão vendo, quarto episódio. E esse episódio, um minuto de silêncio. Cara, eu nem tô acreditando, tá? Porque literalmente esse episódio foi a lei do universo. Quando você fala assim, vou ver se dá. E aí deu muito bom, deu muito perfeito, tá? E quando as coisas é pra acontecer, elas simplesmente acontecem, tá? E hoje eu tô aqui com ela, maravilhosamente Big Boss de respeito, mãe carreira solo, especialista em linguagem corporal, é também perita em mentira, porque ninguém mais mente nessa sala aqui, tá? Eu tenho até que vigiar aqui os meus jeitos de me expressar, porque ela vai já falar na minha cara. Estou com nada mais, nada menos do que Carol Portilho! E aí, maravilhosa, que alegria estar aqui. Que energia boa dessa mulher, gente. Assiste isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus! A energia que tá boa demais. Que delícia, vambora. Cara, que prazer imenso ter você aqui. Ah, que diretamente de Juiz de Fora, tá, diretamente gente? Diretamente de JF, Mineirinha Carioca, tá aqui pra falar com vocês. Tudo muita dica boa. Misturado. Muita coisa boa que a gente vai falar aqui hoje. Muita coisa boa. Gente, a Carol, eu conheci ela no Empower, que teve da Gazin. Eu lá, assistindo ela, eu falei... Sabe quando dá... Eu só senti isso por uma pessoa, pela Deolane. É mesmo? É. Quando você olha assim, a pessoa fala assim, ó... Mano, é verdade que essa mulher existe? Juro. Eu juro. Tava eu e minha tia e mais uma amiga dela. Eu falei assim, nós ficava assim, ó... Parada, porque a gente baba. Quando uma mulher se empodera e mostra que outras também podem ser aquilo, a gente tem que babar, cara. Sabe? A gente baba, mas num formato de tipo... Se conecta. É. E eu existe ali, um caminho, né? Porque ela conseguiu, existe um caminho. Exatamente. E você ali se expressando. Eu tinha um pouquinho só de conhecimento sobre linguagem corporal, mas não além, né, daquilo que você falou. E hoje em dia, depois dessa palestra, eu consigo muito mais identificar as coisas, sabe? Sim. Você tá conversando com a pessoa faz um gesto, uma olhada de, né, pra cabeça pra baixo, assim, você já consegue falar, nossa. E é isso que a gente vai falar aqui, Bruna. A gente vai mostrar pra todo mundo que o nosso corpo fala, sabe? E que essa questão do corpo falar não é só pra analisar mentiras, microexpressões e etc. Não. Também, e te falo que muito mais até, que é a questão da comunicação estratégica, sabe? Então, a gente vai falar muito isso aqui hoje. Como que você pode ter uma comunicação estratégica, como você pode passar segurança, poder em qualquer tipo de situação que você está. Como que você cria inteligência relacional, que foi no dia, né? O tema da palestra foi esse. Dá pra ser mais inteligente nas relações, dá pra sofrer menos, dá pra machucar menos. Todas. Social, pessoal e profissional. Dá pra desenvolver isso. E eu fico nessa luta, sabe? Muitas pessoas que me vêm falam assim, cara, mas você fala com muita convicção. E é lógico que eu falo dessa porra com muita convicção. Porque eu era vendedora, cara. Cara, é isso que eu quero falar também, gente. Que história. Cara, eu era pequenininha. Eu também sou do interior, também sou mulher. Não tive ninguém ali com porte de, não, vou bancar, vou fazer, vou desenvolver. Não tinha uma pessoa desde o início apoiando, assim, né? Não sei, algumas pessoas da minha família, mas... Bem poucas. Foi um caminhar difícil, sabe? E aí, quando eu olho hoje algumas mulheres, às vezes eu vejo umas meninas, assim, 25, 26 anos, mas... Canhada. Assim, achando que não vai ser nada na vida. Eu falo, cacete, vamos lá. Acorda. Você sabe quando caiu minha ficha, Bruna? Foi uma vez, em 2016, eu lendo um artigo científico da Universidade de Califórnia, eles afirmavam o seguinte, que 98% dos seres humanos, eles passam, né, estão aqui, passam pelo planeta Terra, 98% não alcançam nem 10% do seu potencial. Gente, isso é muito sério. Sabe por que isso é muito sério? É você imaginar que tudo que você faz hoje, a forma como você trabalha, como você se relaciona, como você se comunica, como você conduz a sua vida, até porque nós criamos a nossa própria realidade. Totalmente. Na hora que isso não tá totalmente convicto em mim ainda, porque é um processo difícil, você tem que ficar de olho nos pensamentos, vigiar as suas emoções, é um processo difícil. Mas é a gente entender que nós criamos a nossa própria realidade. E o que nós fazemos hoje, muitas vezes, não é 10% de quem você realmente poderia ser. Então, assim, é imaginar aquela pessoa que só sabe fazer aquela coisa mais operacional, é imaginar que ela poderia ser a dona da loja, ela poderia ser uma franqueada, ela poderia ser o que ela quiser. E qual que é o meu papel nesse processo? Porque até 2015, que a gente vai falar dessa transição de carreira, meu negócio era ensinar para os outros que estava mentindo. Essa era uma dor minha, porque eu era enganada.
Essa era uma dor. Mas à medida que eu passava o conteúdo, eu vinha que eu não me comunicava bem. Foi quando eu comecei a usar da linguagem corporal a meu favor. Então, assim, a gente vai falar de comunicação aqui hoje. Entendam que para aumentar esse índice realmente do seu potencial, de quem nós realmente poderemos ser, né? Que a gente pode ser muito maior do que a gente faz. É a gente entender que a gente precisa de conhecimento, a gente precisa de autoconhecimento e a gente precisa praticar o bem. Se você fizer essas 3 coisinhas, não tem erro. Dá bom. E vai dar bom. Muito bom. E, Carol, eu tinha visto uma entrevista esses dias sua sobre você afirmar, né, que o corpo grita, ele nem fala, né? E grita mesmo, né? Em todos os sentidos, né? Num relacionamento, ali no emprego, com funcionário, por exemplo. Eu tô numa adequação ainda de começar a ser uma gestora. Aliás, já sou, né? Mas pra mim entender ainda que eu lido com... que eu tenho que lidar com tantas pessoas, cara... É muito foda, né? É muito surreal. Eu venho da gestão, né? Eu venho por uma dor dessa, que eu ali, nova, liderando pessoas, tal, eu me senti enganada pelas pessoas. E olha como é que é louco, fazendo até mesmo a ligação com o assunto que a gente estava comentando. Eu achava que ali eu estava no máximo meu, eu já achava que era muito. Eu nunca imaginei que eu ia palestrar para grandes palcos, que eu ia estar na TV, que eu ia estar fazendo... Nunca. O autoconhecimento... Mas você sentia? Cara, eu não sentia, assim. Pelo contrário, eu me sentia burra. Cara... Eu sempre me achei burra, porque eu era muito ruim na escola. Então, Nossa, vamos dar a mão? Vamos. A gente, desde a hora que encontrou. Nossa, não meu Deus, dá. velho. É muita sintonia, cara. Não é à toa que eu tô aqui, né? Nada é à toa, nada né? é à toa. Nada. Mas, enfim, o acaso não existe. Não existe. A grande questão é que eu não era muito inteligente na escola. E até fiz um monte de faculdade, MBA, parará, mas eu sempre fui muito virona, eu era esperta. Eu falava assim, cara, eu não sou inteligente, mas eu sou esperta. Então acho que é por isso que eu posso ir pras vendas. Porque eu tinha a questão do tiro das vendas, e foi nas vendas que me fez crescer e etc. Porque eu realmente achava que eu não ia ser nada, assim. Sabe quando você olha, ali, 17, 18 anos, olhava pra mim, meu pai quebrado, eu falava assim, cara, já era. Quem eu vou ser, Brasil? Como que eu vou ser sem estrutura, estudando numa escola particular? Que não tinha aquela certificação de Cambridge, né? Aquela coisa assim. Falei, que aí, né? O que eu vou fazer da minha vida? Então, assim, foi um processo, mas você me perguntava, mas você sentia? O que eu sinto às vezes? Porque, porra, é muito desafio que a gente passa. Gente, a vida é muito séria. A gente não tá aqui pra passar férias. Aqui é uma escola. A gente tá passando muitos desafios e vamos passar cada vez mais, né? Para cumprir a nossa missão, que eu acredito muito, que é a missão de se tornar uma pessoa melhor. Então, os desafios, eles estão aí. Grande questão é a gente começar a criar recurso para lidar com esses desafios que vão vir cada vez mais e vão fazer parte da nossa vida. Então, assim, os desafios que eu tenho até hoje, muitas vezes eu tive vontade de desistir. Então, tem um fogo dentro de mim que é vai. Mesmo sem saber, eu pedi demissão há 7 anos atrás. Até hoje, eu olho pra trás e falo assim, caramba, cara. O que eu fiz? O que eu passei? E lógico, eu paguei um preço caro pra cacete que ninguém quer pagar. Essa é a questão. Às vezes as pessoas querem viver o que você vive, mas não querem pagar o que você... Olha, eu quero ser palestrante, treinador, eu quero viajar o Brasil todo, igual agora, que a gente começa a ter mimos, né? Cara, desculpa, mas eu vou comer durante o programa, porque tem um monte de comida aqui, eu preciso comer. Eu vou aproveitar. Eu preciso ter tempo, eu vou aproveitar que tem comida aqui à minha disposição. O carinho, igual ontem eu fui no Empreendelas, né, ali em Santa Bárbara do Oeste. Cara, quanto carinho, quanto amor. Só que eu comi muito capim pra chegar até aí. Sim. Mas é muito. E essa é a questão, as pessoas não querem pagar o preço, né? Então, assim, outro dia, uma pessoa que queria fazer mentoria comigo, acabou que eu nem quis pegar a mentoria, ela virou pra mim e falou assim, porque eu sou do interior, né? Juiz de Fora. Mas é porque eu, na minha carreira de palestrante, vai ser o seguinte, eu quero ver se acha que fica chato, porque eu quero pegar só Rio e São Paulo. E outra coisa, eu quero ver se eles pagam também as passagens do meu marido e dos filhos. Eu falei assim, cara, minha filha, você acabou de começar, você tem aí 3 mil seguidores, vai lançar um livro ainda, entendeu? Tô começando a engatinhar. Eu comi muito capim e assim, o viajar é legal, conhecer pessoas, sabe? Igual conhecer aqui o Júnior, como conheci, trocar, entender por que ele fez isso. Cara, isso é fantástico. Fantástico. Mas esse caminhar que um final de semana eu tô no Acre, um final de semana eu tô no Paraná, o outro final de semana em Fortaleza, isso foi fazendo eu criar uma adaptabilidade muito grande. Então entendam que eu era ruim. Eu era ruim para se comunicar, os meus primeiros vídeos eram ruins.
Então, assim, o que eu fiz? Cara, eu busquei conhecimento e eu comecei a treinar. Eu treinava e eu comecei a fazer tanto aquilo, né? Repetir tantos os cursos, tantas palestras, que você chega na excelência. Então, a perseverança, ela constrói obras incríveis. Cara, você pode ser quem você quiser, você pode chegar onde você quiser. Mas o problema é que você vai ter que pagar um preço. Eu paguei preço. E alto. Alto, eu deixei de construir memórias com meu filho. Muitas. E me culpei demais. O que nós mulheres fazemos com a gente se culpa demais, mulher. Se cobra Bruna. demais, né? Meu Deus do céu. Mas aí hoje, esse ano, eu comecei a tirar um pouco dessa culpa. Eu olhava pro meu filho e falei, cara, meu filho é saudável. Ele não me dá problema nenhum. Ele é lindo, ele é educado, ele é carinhoso, todo mundo é apaixonado com ele. Lidou com algumas frustrações? Né? Sim, mas tá sendo ótimo. Porque ele tá se transformando num menino incrível. Então tá tudo bem. Mas assim, meu casamento foi pro beleléu, né? Fui traída, para que a gente pode entrar nessa história depois. Eu perdi muitos aniversários, eu perdi vida social. Eu tenho muitas hoje grandes amigas, né? Mas muitas vezes espalhado no Brasil e às vezes nos momentos, meu casamento, aniversário, eu não posso estar porque eu tô sempre viajando. Então assim, tudo tem o seu preço. Vai ter dia que você vai querer desistir. Eu já pensei nisso várias vezes em desistir. Várias. É tipo um dia sim, um dia não. Então, assim, existe um caminho, só que esse caminho não é fácil. E, sinceramente, o quanto mais você crescer do seu estado atual ao que você quer chegar, igual quando eu olho pra trás e falo, caramba, meu primeiro curso custava R$70. O dia inteiro de curso, 70 conto, Bruno. Pensa bem. Meu Deus. Minha palestra, a empresa pagava R$200 a minha palestra. Isso não faz muito tempo. Quando eu pedi demissão do hospital, e eu vi que ninguém ia pagar a minha palestra, e etc. Ninguém queria saber o que era linguagem corporal, e eu também perdida, tadinha. É muito, muito bacana eu olhar para aquela menina esperançosa, que queria sair fazendo, não sabia nem onde ia chegar, e não fazia ideia de onde estava. E eu montei empresa de RH para me virar, para ter dinheiro e tal, e eu fui dar aula num curso técnico, cara. Só que eu saí do curso técnico tem 3 anos, tem pouco tempo, sabe? Tipo... É o caminho, gente, é fazer. E quando você deu um insight, assim, na cabeça que, tipo, eu preciso passar esse conhecimento pras pessoas, porque as pessoas não sabem o que é se relacionar nesse quesito de linguagem corporal? Nossa, que pergunta, cara. Assim, é uma coisa até que eu sofri muita dificuldade de me posicionar da forma correta. De mostrar pras pessoas, porque ninguém quer comprar linguagem corporal, as pessoas não sabem o que é, então ficava batendo cabeça. Decifrando pessoas. Pra quê eu preciso decifrar pessoas? Pra quê? A pessoa não entende que na liderança, se ela souber quem está na frente dela, se ela, numa amizade, ela saber quem que ela pode confiar ou não, num relacionamento, se ela tá num relacionamento abusivo ou não. Cara, é tantas possibilidades. É o vendedor saber do cliente, se ele tá gostando ou não do que ele tá fazendo. E eu fiquei nessa construção, né? Rodando o Brasil todo, fazendo isso muito no presencial. Tem pouco tempo que eu tô no online. Então, agora é tentar construir para mostrar isso para as pessoas, o quanto a linguagem corporal pode impactar na sua vida. E por que a minha busca? 2013, eu liderava uma equipe de 220 pessoas quase, hospital, parará, aquela loucura, e eu me sentia enganada pelas pessoas. Então, eu como líder, muitas vezes eu fui enganada e isso atrapalhava, parece uma bobeira, mas não é. Isso automaticamente impactava nos meus resultados profissionais, porque eu contratava errado, eu administrava conflito errado. Então, aquilo me culpava, sabe? Então, eu nunca sabia em quem eu podia confiar ou não. Era tapete. Sabe aquele negócio de puxar tapete? Sim. Que é muita doideira, né? A gente sabe, a mulher compete mesmo no mercado de trabalho. É uma loucura o que acontece, que até uma outra coisa que eu quero trabalhar muito, essa questão da importância de uma mulher validar a outra, não ficar essa competição. Nossa, a gente precisa mudar. Como que pode, né? E eu acho que antes eu achava que era só aqui no meu meio. Mas não, né? É em todos os lugares, né? Todos nós somos. Vamos assumir isso. É melhor a gente assumir e começar a resolver o problema. Entendeu? E, não sou. Até outro dia a gente tava no meio do mato brigando com a de macho, na caverna, gente. A linguagem corporal, o princípio básico dela é ter o entendimento que nós somos animais e que nós somos resquícios primitivos, resultado de milhares e milhares de anos. Então, é a gente entender que nós estamos em evolução, a gente está quebrando muita placa, a gente está fazendo muitos movimentos, mas ainda falta o principal movimento, que é a gente validar mais umas a outra. Eu não tô falando que você tem que amar, não tô falando que você tem que beber com a mulher, que você tem que beijar, tá com ela todo dia. Não tô falando que você tem que contratar ela sempre. Não, mas valide uma outra mulher. Se você tá num ambiente que você chega numa reunião, só homem, tem uma mulher, você já viu? Já aconteceu várias vezes comigo. Eu tô num ambiente e muito, né? Palestrante, o que mais tem? Eu vou em evento, tem 6 palestrantes, 5 homens e uma mulher.
Aquele ambiente, chega uma mulher, já mesma hora, já levanta o queixinho, já estufa o peito, eu falo, meu Deus do céu. E eu já começo a fazer aquela leitura, cara. né? E aí você fala assim, cara, é o momento de você validar. Chega perto dessa mulher, tudo bem? Como é que você tá? Deixa eu me apresentar pra você. Você trabalha com o quê? Valida. Não tô falando que você vai ser amiga dela, mas valida. Vê se ela tá precisando de alguma coisa ali. Então, a gente tem que ficar mais alerta, sabe? A gente, na hora que a gente começar a aprender a admirar as mulheres, mesmo se for alguém que você não gosta, sabe aquela amiga falsa no trabalho? Você vai dar na cara dela? Pois é. É pegar essa amiga sua e olhar com ela com amor. Se proteja. Por isso que essa ciência é importante. Porque quando você tem um conhecimento em quem está na sua frente, o que essa pessoa sente em relação a você, vai te ajudar muito. Mas a grande questão, Bruna, é que muitas vezes, nós mulheres, a gente não olha com essa coisa de admirar. E a gente está precisando. Já olha passou só na competitividade, né? Na competitividade, a gente precisa assumir isso, a gente precisa mudar isso. E é uma das coisas que eu quero levar. E, na verdade, quando eu fui buscar isso, uma pessoa virou pra mim e falou assim, olha, você tem que fazer o seguinte, você tem que tratar todo mundo como filha da puta, até que se prove o contrário. Você é muito bobinha. Líder, mulher, ainda mais você que é novinha, lourinha, não vai dar certo. Você tem que tratar as pessoas diferentes, você é muito boba. Aí, beleza, né, Bruno? Nos primeiros dias, você até estufa os peitos, porque essa frase, ela te dá uma certa... Ela dá. Força, é isso mesmo. Vou tratar todo mundo como filha da puta, que se pode contar. Cara, deu umas 3 semanas, não demorou muito não, deu umas 3 semanas, eu tava me sentindo tão mal. Tão mal, porque eu fui percebendo que eu fui me afastando da minha essência. Não era mais eu. Aí eu falei, peraí, eu tô deixando de ser quem eu sou por causa dos outros? Não, eu não quero tratar todo mundo dessa forma. Mas eu quero saber quem tá na minha frente. Eu não quero mais ser enganada. Seja onde for. Aquele momento era uma dor profissional. Depois eu fui ver que isso poderia ser usado na amizade. Depois eu descobri que meu marido tava me traindo e usei isso também na vida amorosa. Então, assim, naquele momento eu falei, eu quero saber quando alguém tá mentindo. Foi isso que eu botei na minha cabeça. Aí vai 2013, fui descobrir negócio de linguagem corporal. Fui fazer formação, fui buscar informações. E aí me formei em 2015. Eu botei na minha cabeça que eu tinha que ensinar isso para os líderes, para os vendedores, para gestores, para pessoas que lidam com pessoas, em negócios. E aí, naquele mesmo tempo, o Vitor Santos, o Metaforando, que é um querido, né, um grande parceiro, que fez um movimento muito grande no Brasil. Enquanto eu estava no presencial, ele estava no online. Uhum. E as pessoas aprenderam a reconhecer essa ciência, apesar de que muitos batem. Não é ciência, não é ciência. Então vai estudar, vai ver o que é. Vai estudar todos os autores, vai saber o que é protocolo SCANS, FACS, vai estudar, não fala o que você não sabe. Então o Vitor veio com esse movimento, que é um cara fantástico, mas eu quis fazer um movimento de empresa, sabe? De negócio, sabe? Eu podia, por exemplo, estar falando de relacionamento, sabe? Só relacionamento, traição, mas não. A galera precisa entender que isso pode mudar a sua vida, pode te tornar uma profissional mais segura, mais confiante. Já vê na hora ali se a pessoa é ou não é. Só que aí nessa minha dor de buscar isso, eu fui percebendo que eu precisava me comunicar melhor. Aí eu ficava, pô, se isso aqui significa cúpula do poder, na hora de um empoderamento, é só fazer cúpula do poder. Se isso aqui são gestos mais retos e eles são mais agressivos, isso aqui eu tenho que evitar. E aí eu fui olhando, fui percebendo, fui encaixando e hoje o que eu trago para as pessoas são coisas simples da comunicação, como, por exemplo, o seu corpo, ele fala. Fala. E ele acompanha o que você tá sentindo. A gente levanta a placa e avisa pra todo mundo. Se você tá insegura, se você tá desconfortável, seu corpo vai te avisar. E aí, o que eu ensino? O seu corpo acompanha o que você sente. Mente e corpo formam somente um sistema. Gente, vocês estão vendo isso aqui? Ela já tá fazendo. Eu tô fazendo, né? O simples fato de eu estar assim, se eu continuo assim, Bruna, rapidinho eu fico triste, eu vou começar a perder o raciocínio das coisas aqui. Por quê? É uma postura de insegurança, desconforto e etc. Só que você pode estar se sentindo assim. É você ter o conhecimento que quando você muda a sua postura, olha só, eu mudo a minha emoção. Mas o principal impacto é na percepção que eu tenho. Então, a partir do momento que eu tava aqui, ó, quanto mais espaço eu ocupo, mais poder eu pareço ter. Então, você pode estar nervosaça, você pode estar desconfortável. Só que é só você lembrar que se você ocupar mais espaço, se você deixa, por exemplo, as suas mãos visíveis em cima da mesa, automaticamente as pessoas passam a ter uma percepção diferente de você. É maravilhoso. Só que não é só isso, porque isso é uma vantagem. Você muda a percepção, então você se comunica de forma mais assertiva. Mas também o seu corpo naquele momento tem uma alteração, porque mente e corpo formam somente um sistema e ambos se influenciam. Então, a partir do momento que você ocupa mais espaço, por exemplo, você está programando ali a sua mente para melhores resultados. É como se as suas taxas hormonais, inclusive alteram, né? Eu falo muito da Amy Cuddy, que é a questão da postura do super-herói.
Essa grande psicóloga comprovou pra gente que se nós ficarmos nessa postura de super-herói durante 2 minutos… Eu As aprendi mãos- isso esses dias. Mãos fechadinhas aqui, ó, no meio da cintura, ergue o seu queixo, seus ombros, e aí você fica 2 minutos nessa postura, onde as suas taxas hormonais, elas se alteram, seu nível de testosterona, ele sobe, o de cortisol cai. Então você tá indo gravar um podcast, você tá indo fazer um vídeo, você tá indo para uma entrevista ou para uma negociação importante, corre no banheiro, 2 minutinhos ali, você altera o seu corpo. Só que isso também é alterado em segundos quando você muda a sua postura, enquanto você tá assim, você muda a sua postura, é só o conhecimento, os recursos estão todos aí. Todos dentro de você, você não precisa comprar nada, nenhum sistema não. Tá tudo aí. Tá tudo É só dentro. trazer pro consciente, olha só que simples, você ocupar mais espaço, você passa mais poder. Olha que loucura. É simples. E eu percebi isso esses dias. Que eu fui… Vou começar aí. Come. Eu fiz esses dias a minha inauguração. E faltando 3 dias pra inaugurar, eu tive que fazer um vídeo. E eu falei, cara, será que o pessoal vai vir? Porque não era uma coisa programada. Era algo que eu, tipo, falei, eu vou ter que fazer e lançar pro universo, como toda vez, né? E o meu, depois eu vou até mostrar pra você o vídeo. A expressão que eu fiz era de, tipo assim, de acolhimento. Tipo assim, estou esperando todos vocês. E eu olhei aquilo e falei, cara, eu acho que as pessoas se conectaram muito com esse jeito. Com certeza. Porque se eu falar assim, ó, gente, acabou a espera! Tipo, não. Aqui não vem, isso aqui é agressivo. Agressivo. Isso aqui é só pra passar mensagem forte, por exemplo, uma condução de reunião. Olha, eu preciso que no mês de dezembro, cada um de vocês dê o melhor na equipe. Porque isso aqui significa, faça o que eu quero. Faça o que eu quero. Então, a pessoa vai guardar essa mensagem como uma mensagem forte. Mas se você se comunica assim o tempo todo, e tem muita gente que se comunica assim, né? Os gestos mais de cima pra baixo, e esses gestos de cima pra baixo, eles são muito mais agressivos. E era a forma como eu me comunicava. Eu ia falar, era tudo mais agressivo e de cima pra baixo. Aí eu fui aprendendo que esse gesto mais redondo, né, mais arredondado, e essas mãos que vêm de baixo para cima, elas são mais leves, né? É a base de comportamento de comunicação do Obama, por exemplo. É uma mão mais arredondada e esse gesto vem mais de baixo para cima. Sim. Isso une pessoas, isso é empático. Então, se agora eu continuo falando a mesma tom de voz, tá vendo? Mas agora meu gesto tá mais reto. E ele tá mais de cima para baixo, parece que eu tô gritando com você. E tem pessoas que só conversam assim. E aí ficam, eu não sei porquê. Eu não sou tão agressiva, mas todo mundo fala que parece que eu falo grosseiramente, ou que eu tenho uma comunicação agressiva. Às vezes é o seu gestual. Porque o que a gente sabe hoje é que a maior parte da nossa comunicação, ela acontece de forma inconsciente. E o peso maior dessa comunicação, da assertividade dessa comunicação, está nos gestos e na entonação de voz. Totalmente. Que é a frase que eu grito para o mundo inteiro, que na hora que as pessoas entenderem isso, elas vão entender que dá para se comunicar muito bem, de forma excelente, né? Como é que você chega na excelência na comunicação? Entendendo que as palavras transmitem as ideias e são os gestos que transmitem as emoções. E são as emoções que conectam os seres humanos. Uau. Então, nós somos seres emocionais, apaixonados em emoção. Na hora que a gente entende isso, fica mais fácil, porque o que você diz para o seu cliente só é uma ideia. Se você quer encantar, se você quer fazer algo mais, conectar, aquele cara não lembrar de você, e você automaticamente ter mais clientes fidelizados, encantados por você, pela sua empresa, mais você vai vender. E o que vai passar isso são os gestos, é a sua comunicação. Então, na porta da loja, por exemplo, você vê hoje o atendimento que a gente tem, Bruna, nas lojas. É no Brasil inteiro, eu rodo o Brasil todo lugar tem reclamação de atendimento. Todo lugar, né? E tá no simples, sabe? Então, assim, o simples fato, por exemplo, de você treinar a tua equipe, como eu, rodo o Brasil todo, né? Sendo contratada por empresas para treinar equipes de venda, para mostrar esse encantamento. Porque hoje ninguém mais está comprando produto e serviço, nós compramos emoções, experiências. E aí, quando eu tô na porta da loja, falo, tudo bem, vem cá, fica à vontade. Esse movimento aqui de mostrar as mãos, principalmente a palma da mão, você encanta um cliente. Então, na porta da loja, não é pra você ficar assim, não é pra você ficar com a mão na frente. Escorado, mexendo no celular, cabeça baixa. Ou até mesmo fica uns de prontidão assim, mas tampando um órgão genital. Isso é péssimo, isso passa uma insegurança, uma determinada formalidade, que também tá ao contrário da onda que a gente tá tendo de informalidade. Então, não é uma postura legal. Então, a postura legal é chegar, tudo bem, seja bem-vindo, fazer esse movimento aqui, mostrando as palmas da mão, porque a palma da mão traz verdade. Por exemplo, se você vê uma criança falando assim, mas é sério, mãe, fui eu que fiz o trabalho.
Provavelmente essa pessoa tá falando a verdade, porque a gente tem essa tendência a mostrar as palmas da mão quando nós estamos sendo sinceros. Então, passar essa sinceridade, ó, com o cliente entra, tudo bem, seja bem-vindo. Isso é o que conecta, isso que é o encanta. Totalmente. É. O açaí tava uma Cara, O açaí tá uma bom delícia, esse açaí aí. tá? Deixa eu falar dele, Hum. porque esse açaí é diferente dos iguais. Cara, tem uma bala Nossa, aqui tem Uma bala. aonde? Por que tem... Nossa, A é igual bala, né? eu. Ela tava chupando, não aguentou mais e botou do canto pra chupar depois. Porque irrita um pouco chupar toda hora a bala. Eu mordo. É, Sabe o que é bom? Aqueles ralzinho pequenininho. né? É, porque aí é Que menorzinho. é menor, a gente não tem paciência. Mas eu pra faço isso ficar- também com um Trident. Já viu? Você pega um Trident, assim, mas você acabou de colocar na boca, ele tá novinho. Tá novinho. Aí Não, eu calma vou aí, só um coloco na minutinho, beirada. deixa da ele de tua. stand-by. Aí eu deixo Gente, de stand-by. Tropicália açaí. Uhum. Você tá gostando do Tropicália? Nossa senhora, minha Ó, filha. esse açaí. Meninos, eu vou deixar um pouquinho pra vocês aqui, tá? Não, coitados, os meninos só ficam vendo a gente comer aqui. Eles comem pra caramba, esses caras aí. Incrível. Olha o tamanho da- Tropicália, obrigada, viu? Maravilhoso o seu açaí. Parabéns para quem fez. Top demais. Eu tô com medo de sujar agora. O quê? Não, e outra coisa, eu vou continuar falando. Com açaí na boca, tá cheio de açaí no meu dente? Deve estar, né? Não é um negócio que eu fazia quando eu tava mais nova. Igual a Tata Werneck. Você sabe que eu sonhava em ser Tata Werneck? Sério? Eu acho ela o máximo. Eu acho também ela a mulher acho, foda véi. do Brasil, é aquela mulher. E ela é o que é, Ô, né? mulher linda. Quebrada, bonita. Tipo assim, quebrada assim, no sentido. Não quebrada, né, gente? Eu não quis dizer isso. Mas Quebrada, ela é ser despojada, essa é ela, autêntica, né? autêntica. É. Eu sou apaixonada nela. Deixa eu falar. Você tá com um caso aí babadeiro, né? Ah, aquele caso não pode falar. Ah, não pode, Uhum. tá. Hum. Então esse deixa de... Esse é, deixa gente famosa, X. não pode falar. Não podemos falar. Mas daqui a pouco Mas pode tem ser que vários fale. famosos já que você Tem. atua, Tem. né? Tem. A gente pode falar, por exemplo, de caso. Tem um caso que envolve uma pessoa famosa, mas aí não precisa falar. Que foi um caso de um cara que foi apresentar um programa, tal, lá em São Paulo, e ele foi acusado pela camareira do hotel de importuno sexual. Meu Deus. A camareira fala que ele pegou a mão dela e colocou no órgão genital dele. E aí, enfim, né, acusação gravíssima, respondeu processo, não sei o quê, quase foi preso no dia. E é uma coisa, fato, né, é uma história um contra o outro, só estavam os dois no quarto. Só que tem um detalhe, tinha uma câmera que pegava a porta do elevador, né, tem os elevadores e pegava a porta do quarto. E uma pessoa que passa por uma tentativa de assédio sexual e etc., abuso sexual, ela provavelmente vai sentir medo ou raiva. São as emoções mais prováveis. E no medo e na raiva são emoções difíceis de controlar, são as piores, estão ligadas ao seu instinto de sobrevivência. Não tem leveza no seu movimento, não tem sutileza, né? Os movimentos, raiva, medo, porque o seu corpo, como a gente estava falando, ele fala. Não é à toa que você treme quando você está com raiva. É mais sangue adrenalina nos seus braços para você lutar melhor. No medo, o sangue adrenalina vai para as pernas para você correr mais rápido, com o seu braço fica gelado. Então, o seu corpo ele responde pelas coisas. Existem ações pré-coordenadas de tudo que vai acontecer no seu organismo. E a forma como aquela funcionária, ela saía do quarto e voltava, não era de uma pessoa que tinha sofrido um assédio ali dentro. Era exatamente o contrário. Ela vai e volta 7 vezes depois do abuso. Os movimentos dela são leves para varrer. Então, assim, não havia medo na sua face. E aí, a gente conseguiu mostrar isso, né? Então, assim, eu trabalho em casos… Não necessariamente são análises de verdade e mentira. Mas muitas vezes são casos que a gente precisa buscar congruência ou não. E isso é o principal. O que é congruente e o que não é congruente, né? É a base da linha, por exemplo, de uma análise. Seja você com o seu cliente, desde… fazendo uma análise para a Polícia Federal, que seja também o mesmo protocolo, inclusive utilizado pelo FBI e demais delegacias no mundo todo. Que nós respeitamos os 3 Cs. O que significa 3 Cs? É contexto, congruência e combinação. Isso é a base. Então, por exemplo, vamos citar várias coisas, né? Falando um pouco de mentira aqui, etc. Microexpressões faciais. O contexto pode impactar diretamente o comportamento da pessoa.
Por exemplo, uma entrevista de emprego, uma pessoa que vai dar um depoimento na polícia pela primeira vez, uma gravação de um vídeo, um contexto que a pessoa tá, pode ser que ela vai fazer gesto pacificador, pode ser que ela coce, que ela faça vários movimentos, e não seja que ela esteja mentindo, é porque o contexto faz com que ela se comporte dessa forma. Tem que ter um feeling. Mas é estudar, sabe? Assim, e aí você vai desenvolvendo o feeling. O feeling, ele vai se desenvolvendo através de conhecimento. Pra mim, feeling é conhecimento mais experiência, né? É o que dá. E a outra coisa é a congruência, né? O que é congruência? Por exemplo, eu digo pra você assim, porque eu gosto muito de você. Eu disse uma coisa e o meu corpo, ele revelou outra coisa. Igual da Angélica na Perdigão, né? Porque eu essa falei pro Perdigão pessoal é uma lá, delícia. gente, eu amo Montana. Não é. E a gente já nasce com essa programação. Isso que as pessoas têm que entender. Um bebê, por exemplo, quando ele acaba de nascer, ele não quer mais amamentar, ele tá aqui mamando. Quando ele não quer mais, ele chega pra trás e faz esse movimento. Porque isso é não, e tem a questão também do corpo, né? Nós nos afastamos daquilo que a gente não gosta e se aproxima daquilo que a gente gosta. Então, por exemplo, se você tá me vendendo uma coisa e eu vou… Nossa, que legal, que bacana, mas quanto que é, Bruna? Aí você fala, então, Carol, 890 por mês. Ah, tá, entendi. Eu vou pensar direitinho, a pessoa, ela se Na afasta. hora, né? Então, você vai vendo o que o seu corpo fala. Então, a congruência é uma coisa que a gente busca muito. Se a pessoa tá sendo congruente com o que ela tá dizendo. E a outra coisa é a combinação. Por exemplo, eu vou, como isso aqui. Você me pergunta… E aí, Carol, como é que tá o açaí? Eu falo, nossa, tá uma delícia. E eu faço nojo. Nojo não combina com delícia. Opa, eu estou escondendo uma informação aqui. Então, são muitas regras. Não é aquela coisa que olhou pra direita, mentiu, o braço cruzado tá fechado. Depende do contexto. Depende braço cruzado pode ser tudo, frio, né? pode ser ar-condicionado, pode ser cansaço. Pode ser um monte de coisa. Então, as pessoas têm que entender que existe protocolos, que existe conhecimento, que existe a parte da ciência com todo o embasamento técnico. E esse mesmo conteúdo que é utilizado para isso, para desvendar crimes e etc. O meu propósito hoje, já faz 7 anos isso, é levar essas pessoas, levar isso para as pessoas. Mas graças a Deus as pessoas agora estão ouvindo, estão entendendo. Eu, inclusive, estou conseguindo entender realmente, né, como que eu posso apresentar isso para as pessoas. E uma das coisas que eu vejo que é um caminho, e eu falava isso quando eu pedi demissão, porque todo mundo achou que eu era maluca. Louca. De demissão, ganhava bem. Como assim você vai pedir demissão? Você nem é palestrante, você é maluca. E tinha um tal foguinho. Ele vinha, sabe? E eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Gelo, assim, E pô, 1 ano depois, sabe? Eu não tinha andado quase nada ali, porque tudo era muito difícil. As pessoas não queriam abrir as portas. E grávida, e quebrada. Eu passei os 9 meses da minha gravidez sem comprar nada pro meu filho. Nada. Nem um enxovalzinho, nada. Tudo usado, tudo dado. Tudo ganhado. E tá tudo certo. Tá aí, meu filho é maravilhoso. Lindo, maravilhoso, lindo. saudável. E tá tudo certo. É o processo. Então, assim, naquele momento, eu via que as pessoas não entendiam. Eu falava, daqui 5, 10 anos você ouvir falar muito disso. E um dos exemplos que eu costumo citar é a questão do livro do Paul Ekman, que é o Linguagem das Emoções, que é o livro, cara, é o livro da minha vida, assim, por essa questão de perita, né? Entender das emoções, ele é fantástico. E o Paul Ekman traz isso nesse livro. Em 2003, eu comprei esse livro por R$75 na Saraiva. Hoje, se você conseguir achar esse livro, você vai achar usado por R$600, R$800. E aí você entende que agora as pessoas estão começando a entender o que é. O que é. Se interessando mais, né? Interessando mais, exatamente. Porque sabe que isso é uma coisa que você pode usar todos os dias, todas as horas. Todas as horas, o tempo todo. E teve algum caso que você fez como perita que deu bom ou deu muito ruim? Meu, assim, todos os meus casos, assim, que eu vejo, pra mim todos eram bons, sabe? Que eu vejo que eu consegui ser assertiva no que eu tava mostrando. Tiveram alguns que não foram aceitos pro juiz, porque é algo novo. Vai ter juiz que não vai aceitar aquilo. Não vai aceitar. Não vai. Entra como prova ou entra como assistente técnico no processo. Então é novo. Caramba. Então pode acontecer do cara aceitar. Mas assim, pra mim, o que deu maior bom, assim, que eu fiquei muito feliz. Assim, um trabalho que foi muito importante foi o trabalho do caso do Henri, do menino lá do Rio de Janeiro, que o doutor Jairinho matou essa criança. Isso foi um caso muito importante, a linguagem corporal ajudou muito e tal. Mas o caso que eu tenho mais orgulho são de 3 meninos, na verdade 3 homens, de um bairro do Rio de Janeiro, perto da Cidade de Deus, a comunidade. Esses caras estavam presos 3 anos e 4 meses em Bangu por um crime que eles não tinham cometido.
A família nem tinha dinheiro pra me pagar, enfim, fiz um valor muito menor do que eu cobraria, mas depois que eu fiz a pré-análise e vi que a testemunha ocular, que é a que estava envolvida no todo negócio, estava mentindo, eu falei, não, eu preciso trabalhar nesse caso. E foi incrível, porque foi um vídeo, foi um parecer técnico, que além do impresso, eu gravei um vídeo mostrando ali as incongruências dela e etc. E quando aquilo finalizou, isso já quase meia-noite, o próprio Ministério Público tirou a acusação antes do júri votar. E aí, cara, foi um dia muito foda. Eu lembro que 2h da manhã, a advogada me ligou, falou, olha, Bangu, grita teu nome, tá todo mundo querendo te contratar. E acabou que na época não trabalhei pra ninguém de Bangu, porque eu não posso trabalhar. Eu só trabalho com quem tá falando a verdade. Não tem como, não existe isso. Então, assim, é muito legal você saber que quando eu comecei, eu queria ensinar as líderes, os empreendedores, os gestores, né, os vendedores e tal, a usar essa ciência, e de repente a ciência ela passa a ser reconhecida pelo sistema brasileiro, né, aos poucos, como tudo que é novo. Então, sim, tem juiz que não aceita, tem advogadas, eu trabalhar... Tem uns... isso que eu ia te perguntar. Mulher, tá, perita, especialista em linguagem corporal, chega ali, você sente que... Opa, o microfone comendo. Desculpa, eu falei com essa banada, né? Ainda bem que não foi na esponja. Você sente que, tipo, os caras olham, te medem, tipo, o que ela tá fazendo aqui? Mas é lógico, Bruna, tá doida? De todas as formas. E aí, não só no meio... eu te falo que no meio da polícia, judiciário e tal, eles estão até respeitando mais. Eu acho que a gente tá tendo tanto problema que eles estão respeitando mais. O que ainda é muito difícil é a inserção e ser respeitada no ambiente profissional, né? Nos lugares mesmo, sabe? Então, no meio profissional. Acho que isso é muito, muito foda. Como perita, eu vejo hoje que eu já consegui, sabe? Assim, tem algumas coisas que meio que hora de raba, assim. Mas você fala, cara, ele não conhece, então foda-se. Mas assim, o negócio maior pra mim que pega muito hoje é isso, sabe? Assim, eu saber que eu deixei de ser contratada por ser mulher. Porque falaram que tem que ter uma energia muito alta nessa convenção e que mulher não chega nessa energia alta. Não vou falar não. Mas assim, entendeu? Você nunca me viu num palco. Caraca. Eu consigo chegar na energia assim, entendeu? E como consegue? Você assistiu ao vivo, você viu que eu consigo. Surreal. Então assim, já aconteceu. Por exemplo, olha só, na minha cidade. Olha que loucura, né? Eu já tive, por exemplo... contrato cancelado, tipo assim, uma grande empresa da minha cidade queria contratar a Carol Portillo, mas quando soube que a Carol tava fechado, foi quando foi ver negócio de transfer, como é que a treinadora vai chegar, parará. Não, é tranquilo, não vai ter transfer, porque ela é daí. Eles cancelaram, porque eles não queriam alguém na minha cidade. Então, é essas coisas que a gente vai passando, sabe? E que aí você sabe que, pagaram tanto na sua palestra que pagaram 3 vezes mais na outra. E aí você fica, ok, faltou posicionamento da minha parte? Faltou conhecimento da minha parte? Faltou. Mas você vê que não é só isso. Não. Que tem mais coisa. E eu sinto entendeu? que a gente que veio, parece que a gente que veio do interior, a gente veio mais de baixo, que passou assim, igual um pano de chão quando é torcido assim com água, esmagado, é mais difícil ainda, cara. Meu Deus do céu. Porque é difícil a gente entender o nosso lugar. Porque a gente já sabe que a gente é foda. Mas é difícil a gente entender o nosso lugar, sabe? Porque, igual eu, tipo... às vezes a minha equipe, às vezes o meu namorado tem que olhar pra mim e falar assim... Porra, Carol, acorda, cara. Você é gigante. Entendeu? Aí na hora que eles brigam comigo, eu não acredito que você passou esse valor. Era pra ser mais, e não sei o quê. E aí... Só que é difícil pra gente, porque eu fico assim... Mas até outro dia, eles estavam me pagando R$200. Mas até... É difícil. E não é... Eu sei do que eu causo. Eu sei da transformação que eu consigo ter com as pessoas. O evento ontem, eu não tô falando porque foi ontem, né? Faz poucas horas. Caramba, surreal. Foram 150 mulheres. Foram 150 mulheres saindo impactadas. de lá. Todas. Eu choro. No final, eu saí chorando. Eu saí chorando. Que eu falei, minha nossa, o que eu consegui fazer? Como eu consegui me transformar? E qual que é a minha briga hoje? É mostrar pras pessoas que, cara, eu era muito pequenininha, eu era muito ruim. Meu primeiro vídeo foi, olá, eu sou Carol Portillo, eu sou especialista em linguagem corporal. Você sabe o que é linguagem corporal?
Era ruim, eu te mostro quando a gente terminar aqui, se quiser eu mostro agora. Era ruim, mas era muito ruim. Então é mostrar pras pessoas que, caramba, não importa, se é caixa de supermercado, deixa eu te falar, minha amiga, você pode ser a dona dessa porra. Ah, você é secretária, deixa eu te falar, você pode ser gerente comercial. Ah, eu sou só uma vendedora, minha amiga, você pode ser diretora comercial de onde você quiser. Só que, lógico, a gente tem que entender que a ciência tá trazendo todos os recursos pra gente. Todos. O que eu tô trazendo são recursos que a ciência apresentou, não foi que eu desvendei, não. A ciência tá apresentando pra gente, eu vou juntando. Né, eu pego o Paul Ekman, eu pego a própria Amy Cuddy, eu pego o Desmond Morris, que é um zoólogo, eu pego o Freitas Magalhães, que foi meu professor. Eu saio pegando gente tudo quanto é lado pra criar uma coisa, algo novo. Mas assim, as pessoas precisam entender que não dá mais pra gente se vitimizar. Aquela Não coisa dá, de que, cara. ai, mas meu pai não me deu isso, porque minha mãe deixou de fazer aquilo, porque eu não tive oportunidade, porque a empresa que eu tava não teve oportunidade. Não dá. Menina, eu te falei que eu fazia processo de seleção. Os outros, quando vinha pra mim, falavam, não tive oportunidade da empresa. Meu amigo, quando você é bom, a empresa dá um jeito, ela cria oportunidade pra você. Ela vai pegar, ela vai criar uma outra loja, vai te colocar lá dentro. Ela vai dar um jeito. Então, assim, é muito mais fácil nós nos revoltarmos contra os outros do que a gente olhar pra dentro. Começa a olhar pra você. Começa a assumir as próprias responsabilidades da sua vida, que foi uma coisa que eu errei demais. Era pra eu estar, muito mais à frente, se eu tivesse aprendido a assumir as minhas responsabilidades. Sempre era culpa do outro. Nossa. Me traiu, a culpa do outro. A agência não sei o quê, a culpa da... Tudo era culpa... Cara, eu tenho a minha responsabilidade. Tudo bem, às vezes a pessoa pode fazer um movimento maior, né? Mas assim, a gente tem a nossa própria responsabilidade das coisas. Tem. E não dá mais pra se vitimizar. O recurso tá aí, você quer melhorar, você quer ganhar mais. Você quer... ter sua independência, você quer ter a sua liberdade, você quer ser chefe da sua própria vida, deixa eu te falar. Só atitude de querer isso aqui, todo mundo quer, Bruninho. Todo mundo quer. Todo mundo quer ser o próprio boss. Porra, todo mundo quer. Só que as pessoas, elas param na atitude de querer. Querer, todo mundo quer. A atitude de querer, ela é importante. Porque tem gente que nem quer. Tem gente que tá tão morta, tão, assim, não acordou ainda pra vida, tá achando que veio passar férias, que... ela não acordou, ela não tem nem consciência de que ela tem muita coisa ainda pra construir. Mas a atitude de querer é importante, mas você tem que ter atitude de buscar. Vai buscar conhecimento, assistir um podcast como esse. Olha quantas dicas estão sendo faladas aqui. Deixar de ir num churrasco sábado pra poder fazer um curso. Deixar de comprar uma roupa pra investir num curso online. Então, a atitude de buscar é importante, inclusive buscar autoconhecimento. Agora, você tem que ter atitude de fazer também. Então, é atitude de querer, atitude de buscar, atitude de fazer. E tem recurso. Tem muita coisa. A ciência tá nos ensinando muita coisa. Dá pra gente melhorar. Exatamente. Dá pra ser mais leve. E, cara, deixa eu falar uma coisa. E seu Baby Shark? Ai. Porque, gente, a Carol é mãe, tá? Ela é mãezona, mãe solo. Que orgulho. Ai, o Bruno tô numa fase agora que eu tô começando a tirar os pesos das costas, sabe? Sim. O meu ex-marido mesmo julgava muito na minha cara, sabe? Tipo assim, porra, vai viajar de novo. Ele sente muito sua falta, sabe? Sempre teve, assim. Sempre foi né? Sempre foi pesado, assim. Mas o Luca não é só meu filho, sabe? Assim, é um parceiro que vem me ajudar nessa missão. E assim, hoje quando eu vejo meu filho, vejo ele, quanto ele é lindo, sabe? Tipo assim... Igual outro dia, todo mundo teve na sala dele lá, todo mundo ficou doente. Ele ficou doentinho também, mas todos tomaram antibiótico. Ele não precisou tomar antibiótico. Sabe essas bobeirinhas que você vai constatando? Sabe? Do quanto ele é carinhoso, do quanto ele é educado. Eu não me lembro a última vez que eu falei com o Luca, eu vou te colocar de castigo. Não lembro. Eu acho que se eu falei isso 2, 3 vezes, foi muito. Bater no Luca. Então, assim, Deus sabe o que faz. Eu acho que sabia da missão que ia ser, né? Não tô falando que, porque as pessoas pensam, mas nossa, às vezes pra você pode ser pequena, mas pra mim é muito grande, pra mim já está sendo muito grande. Então eu ia ter que ter uma alma minha amiga, sabe? E o Luca é isso, minha alma amiga que só me dá a luz e correr aqui, que daqui a pouco eu pegar o voo pra casa pra dormir com ele hoje. Hoje ele você já vê sabe que eu vou ele. chegar. Que delícia, né? Mas aí agora ele tá bem, porque assim, acaba que eu posso levar ele comigo. Outro dia eu fui pro Espírito Santo, 10 dias no Espírito Santo. Levou ele. Ih, graças a Deus. Que no bom. final dá tudo certo, gente. A gente sofre, mas no final dá tudo certo. Que delícia, né? É. A gente fica se programando pra sofrer, parece, Sim, né? sim, Você já a gente cobra percebeu? muito. Aí depois que a gente passa
pelo processo, a gente fala, cara, nem foi tão difícil assim. Exatamente. Né? Eu achava que eu não ia conseguir, eu não tinha essa coisa de ter vontade de ter mãe. Eu era muito profissional. Nossa, eu também. Profissional, Ai, meu Deus, eu falei. Só que ela Mas tem eu não 27 sinto ainda né? esse Não. negócio de, porra, meu Deus, meu sonho Eu é não ser mãe. sentia e era uma coisa que eu nem comentava. Porque eu falava, nossa, Eu o que as também. pessoas vão achar de mim, que eu não É. quero ser mãe e tal. E o Luca veio no susto, assim, veio na hora, eu tomei um tapa na cara e assim, preciso ser sincera, não gostei de ficar grávida, não gostei. Ah, nossa, porque é maravilhoso, mexe. Nossa senhora, gente, olha, eu engordei, fiquei cheia de dor. Não me achava bonita, quase não tem foto minha grávida. Aí, mais uma vez, o que a gente faz? A gente se culpa, lógico, né? Porque a sociedade põe pra gente, você tem que tirar foto, você tem que fazer chá. Eu não fiz. Fazer todo esse... E eu não conhecia, porque eu não conhecia aquele amor, e tá tudo bem. E aí, quando nasceu, que eu tomei um tapa na cara, um tapa na... E os outros falaram pra mim, não, porque quando nasce uma mãe. Eu, nossa, que bobeira. Não, porque... Minha filha... Aí nasceu. Vem um passo na sua cara. Você Corda. fala, caramba, uau, que amor, que é isso? Então, assim, é um presente de Deus, realmente, assim, sabe? Mas eu sou uma mãe meio diferente. Você tem que ver o Luca na escola, cara. Cada coisa, assim, que acontece na escola. Um dia eu cheguei pro diretor, falei pra ele é até meu amigo na escola do meu filho, eu falei pra ele, eu falei, Sânio, que vergonha, cara, eu acho que eu sou a pior mãe da escola. Ele falou assim, não, você não é pior não, mas você tá na competição. Você tá jogando, você tá em campo. Você tá no time das piores. Porque acaba que é aquela coisa, tipo assim, é 1h15, não consigo, entra 1h10, entra 1h15. Nossa, aí, olha eu sendo mãe. Entendeu? Tipo assim, aí teve um dia que eu cheguei lá. E acontece que, tipo assim, minha mãe me ajuda muito, mas minha mãe estuda muito. Não, ainda tem história da minha mãe. Nossa, dá 2 podcasts tranquilamente. Uns 10. Uns 10. Vou contar a história aqui, mas minha mãe voltou a estudar depois de mais velha. Foi fazer segundo médio, ensino médio com 62 anos. Fazer serviço social, formou em serviço social com 67 anos. Aí, destaque da turma, não sei o quê, estudiosa. E ela, assim, cabeça de 67 anos, não pensa mais, né? Dificuldade no computador, foi fazer psicologia, Bruna. Aí ela formou em psicologia com 72, aí outro dia ela vai e chama a gente. Aí a gente até gravou, viralizou na internet o vídeo dela. Ela com 73 anos contando a família que ela entrou pra Universidade Federal, pra fazer como é que é? Filosofia. Filosofia. Pensa bem, 73 anos. E ela que me ajuda com o Lucas, só que assim, é distraída igual eu, né? Aí, menino, coisa de vó. Chega eu pra buscar o Luca com Velotrol, sem a mochila, sem a máscara. Eu falei, gente, o que aconteceu? No final das contas, nenhuma outra criança tava com brinquedo. Só ele com a motinha dele. Aí eu peguei ele saindo com a moto. Aí eu fui saber, a minha mãe achou que era o dia de brinquedo. Mandou o Velotrol, não esqueceu a mochila, esqueceu a máscara. Então, assim, assim, e é aquela coisa. Mas eu me cobrava muito. Às vezes, na sexta-feira tem que mandar a garrafinha PET. Eu esqueço a porra da garrafinha. Só que assim, essa escola, pelo menos, é uma escola que tá adaptada pra essa nova geração. Ai, que bom, cara. Trabalham. Porque, meu Deus do céu. Então, assim, se eu não mando, tem lá. Aí a criança não fica triste, porque só ela não tem. Não tem. É uma escola que não tem julgamento. E isso que ótimo, que a educação tem que ir agora. Porque, gente, as mulheres, não dá mais pra mulher ficar por conta do filho o tempo todo, fazendo um monte de dever, um monte de coisinha. Então, assim, pelo menos na minha vida, hoje eu não consigo, mas é uma questão de escolha mesmo. Mas, assim, acaba que, no final das contas, todo mundo adora o Luca. Lá na escola é um aluno incrível. Então, assim, mulheres, tá tudo bem. Não se culpem. Não se culpem. Não é só porque a mãe da outra fez a compra do Halloween e eu não fiz, que você vai ser menos. Eu não tenho habilidade com as mãos pra fazer isso, entendeu? Eu vejo as mães, às vezes, fazem umas. Eu acho bonito, quem sabe, né? Mas eu não sei, mas tá tudo bem, mas eu sei ajudar de uma outra forma. Exato. E vambora. E todo mundo. Mas aí que tá a grande questão. Por que a gente se cobra e se culpa tanto? Porque nós competimos umas com as outras. Exatamente. Como profissionais, como mães, como esposas. E quando você entende que você não precisa fazer igual o outro e tá tudo bem você fazer da sua forma, aí a gente resolve. Mas enquanto a gente falar, mas porque a mãe da outra mandou um laço rosa, a minha tem que laço pink fluorescente. Para, velho. Porra. Essa competição nunca vai acabar. E assim, a sociedade impõe pra gente que felicidade são coisas, marcas e lugares. Coloca-se isso pra gente o tempo todo. E não é isso. Felicidade ainda é pessoas.
E vai ser pessoas durante muito tempo. Então, por isso até a importância da gente aprender a se relacionar com as pessoas. Exatamente. E aí é o que eu ensino. Hoje eu ensino inteligência relacional, que é o quê? Você se comunica de forma assertiva, você sabe quem está na sua frente e você trabalha autoconhecimento. Então, em cima desses 3 pilares, você vai desenvolvendo uma forma de você se comunicar de forma estratégica, mas também se adaptar, ser flexível o tempo todo. Eu falo que hoje os profissionais que são flexíveis são os profissionais que mais estão crescendo no mercado. Só que não é só flexível com os processos, é flexível com a sua comunicação, porque não adianta nada eu te ensinar que isso aqui é culpa do poder, mas se você entender que sair daqui e vir pra cá é necessário, e você ser flexível para esse movimento acontecer. Mas é flexibilidade com as pessoas, com os processos, o mundo tá mudando. Tá mudando. E não você dá pra tem gente que consertar. se encaixar isso. Senão você fica pra trás. Você vai ficar Porque pra você- trás. Vai ficar Exato. pra trás. Vai ficar. Gente, que delícia! Eu achei se que ia ser deixar- bom. acabou. Aí. Acabou o nosso horário. Carol, infelizmente, Gente. já tá indo. Daqui a pouco tem que Ai, levar ela parar para o de comer. aeroporto. Entendeu? Vai embora, descansar com o bem A gente dela. ainda tem 1 hora pra conversar. Nossa! Uhum. Tinha que ser umas 2 horas. No Ah, mas mínimo. você vai vir mais Eu vou vezes, voltar, né? Eu vou sei que você voltar. vai, eu sei. Vou. Gente, maravilhosamente, foi perfeito o nosso podcast aqui, episódio Foi 4. Foi lindo. Gratidão. De verdade. Você tem uma energia, uma simplicidade, uma humildade que são pra poucos. E eu vejo a Carol lá em cima mesmo. E eu vou falar assim, cara, ela foi no meu podcast, ela teve humildade de falar comigo. E é sobre ter pessoas assim. Na medida do momento que você vai crescendo na sua vida, de alguma forma, Deus vai colocando tanta gente boa. Que você vai falando, cara... Eu tenho descoberto, assim, que o grande segredo da vida é esse aí. É a gente melhorar como ser humano, resolve todos os nossos problemas. Quando as pessoas às vezes vêm reclamar comigo, ela reclama dos vizinhos, ela reclama do marido, ela reclama dos filhos, ela reclama do chefe. As pessoas, você vai ver, elas estão reclamando o tempo todo. E minha dica sempre é, melhora como ser humano. Cara, o universo dá um jeito, some todo mundo Some de perto todo de você. mundo. É impressionante. Eu tô nessa fase, graças Então, a assim, Deus. mas qual que é o problema? A gente quer ficar agarrado lá atrás. Mas ele fez isso comigo, não vai perdoar. Para com isso. Para. Ah, você perdoou muito rápido, isso é uma traição, mas é lógico. Deixa eu falar uma coisa. Isso tudo que eu tô falando pra vocês é física, olha só. Se eu planto uma coisa, você vai colher aquilo. Se você plantar maçã, você vai colher maçã. Essa é uma grande questão. Então, assim, plantou, colheu. Quem te fudeu, sei lá quem foi, vai colher o que plantou. E ponto. Não, mas a gente, por orgulho, a gente quer senso de justiça, que a gente Não, quer deixa saber. eu mostrar a gente quer pra ele saber. que eu venci na vida tá- sim. Larga isso pra lá, vai embora, entendeu? Se eu tivesse ficar perdendo tempo na minha vida, principalmente na minha carreira, com todo mundo que quis e quer me sacanear, eu não tinha saído do lugar. Então, assim, vai, olha pra frente, deixa... Ah, mas ele fez... Dane-se o que fez, deixa lá pra trás, vai embora. Melhora como ser humano, essas pessoas todas vão sair de perto de você. Aí entra a ciência de novo. Atração. Então, assim, tudo é uma questão de frequência. Eu não acreditava em nada disso. Não é filosofia, isso é ciência. Tudo é uma questão de atração. Você atrai o que você é. Então, assim, melhora como ser humano, vai melhorando. Some. E aí vai entrando coisas boas que você vai falando, caraca, Porque dá nem espaço. imaginava. É Dá verdade. espaço, Bruna. O problema é que a gente fica É levando isso. lixo dos outros. Lixo É dos isso. outros, lixo nosso, das antigas versões nossas, enfim. Exatamente. Então dá espaço e aí as coisas acontecem. Aí chega gente boa perto de você e aparece emprego legal, aparece oportunidade legal. Não tem erro, dá certo. Sou prova Totalmente. vida disso. Eu também. Tem muita coisa pra melhorar ainda, tem muita coisa pra evoluir, mas assim... Mas a gente já tá no existe um caminho, né? Existe um caminho. E nunca é tarde, né? Não. Sua mãe é prova viva disso, né? Não é. Gente, queria agradecer ótimo. também. Padaria Moreira, você gostou dos comes? Pelo amor de Deus, gente. Não, e assim, eu ver tanta comida, eu veio. posso comer tudo, mas tá uma delícia. Padaria Moreira representou hoje aqui no Fala Boss, tá? Totalmente. Eu quero ter eles quando eu voltar de novo. Com certeza. Aí, Padaria Moreira, já fica a dica, hein? E começar o cara que entregou. Que educação, que simpatia, né? Sim, Pois sem erro. Sem- E da Play Podcast, essa estrutura maravilhosa que vocês veem sempre, essa iluminação. Cada vez que eu chego aqui, eles falam: ó, coloquei uma luz aqui, coloquei não sei o que aqui, uma câmera aqui. Então, Brilharam. é uma estrutura diferenciada, né? Não, amassaram. Gente, vocês na região de vocês aqui, não tem um negócio desse, não. Não tem, aqui é Você só, não conhece, desculpa, vem cá é só conhecer. esse. É isso, gente. Ó, muito obrigada a todos que vão assistir, né?
por favor, envie esse vídeo para as pessoas que precisam realmente, de fato, entender um pouquinho mais aí do que é a linguagem corporal. A Carol Portillo, ela é especialista, ela fala mesmo, é uma big boss de respeito. E é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, Carol. Maravilhosa. Beijo, meu amor. Gente, me segue lá, Carol Portillo. Segue Oficial, ela, maravilhosa. E tamo junto. Até o próximo Fala Boss. Valeu, beijo!